Olá, sejam bem-vindos ao primeiro Congresso Nacional de Ciência e Tecnologia do Ecossistema Anima. Eu me chamo Ricardo Cobucci, sou médico, sou professor da pós-graduação em biotecnologia da Universidade Potiguar em Natal e hoje serei o moderador da mesa Genômica e Biotecnologia Fronteiras da Vida. Comigo nessa mesa estão os professores do Programa de Biotecnologia da Universidade Potiguar, meus colegas aqui da universidade, professor Fausto Guzen e professor Eduardo Azevedo. Iremos começar com a palestra do professor Fausto Guzen, em seguida teremos a palestra do professor Eduardo Azevedo, e no final teremos um debate com perguntas e respostas sobre as duas palestras. Aproveitem. Ok, sejam todos bem-vindos. Vou espelhar aqui a... Está aparecendo para vocês? Sim, professor, só colocar em tela cheia. Ok, então a gente vai conversar um pouco sobre genômica e biotecnologia, como o professor Ricardo Cobucci mencionou, e aí as fronteiras da vida. A minha fala ela vai ser direcionada à parte nutricional, né? A gente sabe que a alimentação ela é fundamental, né, para a qualidade de vida. Então a gente vê que tanto a expressão genética, o polimorfismo genético, né, das variações dos alelos da sequência, né, específica de um DNA ou de um gene, por exemplo, isso pode, né, acarretar variações no DNA que vai afetar diretamente a produção de uma proteína, vai mexer com o metabolismo, vai mexer com a saúde humana, né? Então a gente vê que o perfil genético ele está muito em sintonia com o hábito alimentar, tá? E por outro lado, a gente vê também muito o papel dos nutrientes afetando a expressão genética. Então, quando a gente vê, né, os genes tendo uma influência direta na alimentação, a gente vê esse papel da nutrigenética, e quando a gente vê o alimento influenciando direta a expressão genética, a gente chama de nutrigenômica, tá? Isso tem muito interesse, da mesma forma que se pesquisa, né, diversas matérias-primas, por exemplo, de origem vegetal, para você ver lá uma substância ativa que se possa isolar essa substância ativa e produzir um medicamento, também tem um interesse nutricional. Isso é uma coisa que cresce muito dentro do ponto de vista biotecnológico, é mapear a composição de certos nutrientes, ver que constituinte ativo tem ali, e de que forma eu posso pegar esse constituinte ativo e transformar num produto, tá? Então, isso é uma grande tendência aí do mercado. E claro, né, isso aí tem diversas finalidades, seja criar uma dieta personalizada de acordo com o perfil genético, isso traz, claro, uma melhoria da qualidade de vida, a prevenção de doenças, a promoção da saúde, a performance, né, física, cognitiva, então é um interesse muito grande dentro dessa linha. Então a gente sabe, né, que os componentes da dieta, eles geram uma influência genética diretamente. Então, claro, se você se cerca mais de alimentos naturais, de fontes naturais, nutritivas, orgânicas, o seu polimorfismo, a sua metilação de DNA, ela é uma coisa, a sua modulação epigenética ela é uma. Agora, claro, se a sua ingesta alimentar está muito direcionada para embutido, enlatado, conservante, corante, consequentemente, a sua modulação epigenética ela é outra, né? Então, esse processo da metilação do DNA, ele é muito crucial, né? Porque, claro, um hábito de vida saudável, ele vai mexer, né, com a regulação da expressão gênica saudável. Então, a gente sabe aí que quanto mais empacotado, quanto mais escondido for o alimento, mais prejudicial isso vai ser para a sua saúde. Quer dizer que a sua expressão genética
pode ser afetada, né? Então, claro, isso vai ter uma influência direta nos processos de transcrição, de transdução, né, da síntese proteica, do metabolismo. Então, claro, tem uma repercussão sistêmica no corpo humano, né? E isso está ligado com vários tipos de doença, né, desde câncer, hipertensão, diabetes e por aí vai, né? Por exemplo, aqui, ó. A gente sabe que a S-adenosilmetionina é um produto do metabolismo, né? Da colina, da metionina, do ácido fólico, da B2, da B6, da B12. Então, a gente sabe que essa S-adenosilmetionina, ela é catalisada, né, pela DNA-metiltransferase e isso acaba acontecendo metilação do DNA, né? E como eu falei, essa metilação do DNA ela é muito importante aí para os aspectos da regulação da expressão gênica, né? Então quer dizer o quê? Que se você tiver uma baixa, né, um declínio aí da ingesta de colina, de metionina, de ácido fólico, de B2, B6, B12, quer dizer que essa S-adenosilmetionina cai. A metilação do DNA cai e essa hipometilação está diretamente relacionada a vários tipos de câncer, como colo retal, hepatocelular, de próstata e por aí vai. Então, ele já mostra que, por exemplo, a fonte nutricional, isso eu estou colocando um exemplo, né, é essencial para os processos, né, de metilação, de expressão epigenética no indivíduo. E aí a gente sabe também, né, que vai ter herança genética. Então, tem certas pessoas que vão ter todo um processo de herança genética. É claro que o hábito alimentar, ele também está relacionado a essas expressões genéticas, tá? Então, por exemplo, ó, nessa tabela ela está mostrando, por exemplo, a expressão mais genética de interleucina 6, essa IL-6. Consequentemente, a tendência, né, é ser um corpo mais inflamado, o risco de doença cardiovascular maior, o risco de doença, né, crônico-degenerativa, então aí, ó, CCD, né, doença crônico-degenerativa, CVD cardiovascular, e a gente sabe que, por exemplo, a suplementação com nutriente vai ser importante. Por exemplo, a MD, que é uma dieta mediterrânea, que é uma dieta muito de hábito de vida do brasileiro, né? A introdução de polifenóis. Então, vai ser coisa importante para poder silenciar essas expressões genéticas, né? E isso está relacionado a uma diversidade de genes. Claro, né, se eu tenho um hábito alimentar mais equilibrado, esse polimorfismo genético, ele não é acionado. Claro, se você tem um hábito totalmente desregrado, esse polimorfismo ele vai ser mais acionado, vai reduzir muito a metilação de DNA e, consequentemente, isso está relacionado a diversos tipos de doenças, tá? Ao contrário, também é importante, né, que a gente falou lá da nutrigenômica. Então, eu vejo que, por exemplo, ó, nutrientes como ácido fólico, cobalamina, piridoxina, são importantes, né? São cofatores aí no processo de metilação, para ter uma boa metilação de DNA, e o efeito, por exemplo, uma desintoxicação aí de homocisteína, né? Aí tem uma prevenção da geração de um quadro hipertensivo, de um quadro demencial. Olha, o nutriente selênio, né? Então, silencia certos genes, tem um papel anticancerígeno, né? Zinco também. Então, ácido butirato, isso se aplica para diversas substâncias. Como eu falei no início, hoje é um interesse muito grande de pesquisar essas substâncias ativas, então ver o que o nutriente tem, então o que uma cenoura tem, o que um brócolis tem, o que uma uva tem, e que eu possa isolar esse constituinte ativo e converter isso num produto. E isso aí a gente já encontra no mercado. Né? Então, já tem indústrias, né, produzindo aí esses produtos. Então, é uma linha de grande interesse, né, principalmente esses produtos nutracêuticos, né, esses produtos aí também à base de fitoterápico.
Então, já é conhecido muitas coisas, né, que estão aí no dia a dia, como o papel da isoflavona, ó, né, redução de sintoma de menopausa, de câncer, proteínas de soja para redução do nível de colesterol. Então, tudo isso aqui é um efeito nutrigenômico, né? Está mexendo diretamente com a questão, né, da expressão genética, com a metilação diretamente do DNA, né? O ômega 3, que é tão conhecido, ó, aí tá as fontes aonde encontra. Se a gente for parar aqui para citar, é uma diversidade de produtos que cada vez, né, está mais presente. Por isso que essas lojas, né, de suplemento aí, cada vez cresce mais esse segmento, né? Então cada vez é mais produto, é mais indústria com interesse, né, de produção desses produtos, tá? Catequinas, ó, que está no chá verde, na cereja, na amora, na uva roxa, né, ó, reduz a incidência de câncer, de colesterol, estimula o sistema nervoso. O licopeno, que está no tomate, né, essas espécies com uma pigmentação mais intensa, né, pimentão vermelho, na melancia, tem um grande papel antioxidante. Então, tudo isso aí é feito nutrigenômico. Com certeza, se você se cerca, né, tem um hábito dietético mais para esses produtos, consequentemente, você tem um fator mais protetivo, né, de geração aí de comportamento celular, né, mais dentro do padrão desse polimorfismo, dessa metilação de DNA, ou seja, vai ter um menor risco de desenvolver diversas doenças, né, inclusive o câncer, que é muito citado aí, tá? E isso, como está aqui, é uma diversidade de produtos, os flavonoides, né, que tem muito em frutas cítricas, né, também tem lá no tomate, no pimentão. Então, tem muita atividade vasodilatadora, anti-inflamatória, tá? As lignanas, que tem linhaça em noz moscada, inibição de tumores, né, de mama, de endométrio. O tanino, né, que está muito na uva. Então, já tem produto, né, estava até vendo recentemente, um produto da borra do vinho, né? Então, já tem vários produtos que são derivados da uva, tá? O bitartarato de colina, que naquelas pipas de armazenamento, né, de vinho, fica esses cristais na parede, né? Eles acabam raspando aquilo lá para converter em produto. O resveratrol, né? Então, também é um produto aí com uma pegada muito forte no mercado, né? Então, assim, há um grande interesse para esse mapeamento, conforme eu mencionei, né? Tipo, o que tem aí no brócolis? O que tem no repolho? O que tem na couve, no couve-flor, né? Então, há um interesse científico muito dentro dessa perspectiva, tá? Olha, a gente estava falando aí da uva, então já se extrai, né, os estilbenos, então são os compostos fitoquímicos. Então, da mesma forma que já se estuda há muito tempo atrás, tipo, eu vou mapear aqui o que tem nessa planta, e aí como foi, por exemplo, a origem da digoxina, que é uma medicação cardiotônica, né, que veio lá da Digitalis lanata, como também o desenvolvimento do captopril, né, um vasodilatador que veio lá, né, de veneno de cascavel, por exemplo. Então, além de mapear essas espécies, né, mais de ordem de planta, da parte animal, também hoje é um grande interesse para essa parte mais nutricional, tá? Então, querem saber o que realmente tem, né, na cenoura, na uva, no pepino, na berinjela, e aí para ver, né, as funcionalidades desses compostos ativos e, consequentemente, tornar um produto no mercado, né? A gente viu recentemente aí, por exemplo, com a cannabis sativa, que está aí o canabidiol, né, o CBD, sendo utilizado. Então, você vê que, por exemplo, a cannabis sativa tem mais de 100 constituintes ativos. Então, pegou um constituinte daquele, um princípio ativo, e converteu numa medicação, tá? Claro, muitas coisas aqui, elas iniciam como um produto nutracêutico, e aí, claro, esse produto tendo, né, uma alta capilaridade, pode se tornar um produto sintético aí, altamente sintético,
e ganhar o meio, né? E também uma outra coisa muito interessante, pessoal, é que cada vez se busca também esses alimentos que já estão no nosso dia a dia e enriquecer mais esses alimentos, né? Então, veja até, né, esse trabalho, ele traz aí uma revisão sobre a parte dos alimentos funcionais. Então, produtos fortificados, né? Aí você vê, por exemplo, nessa tabela aí, tem, ó, né, suco de fruta fortificado com vitamina C, né? Então, você já vê hoje margarina com ômega 3, margarina com apelo cardioprotetivo, né? Então, você já vê muita alteração, sorvete, por exemplo, enriquecido com a vitamina tal. Então, leite fortificado com zinco, com selênio, né? Com probióticos. Então, a gente está numa tendência, né, na atualidade, muito de fortificação dos produtos, né? Por exemplo, ovo aí enriquecido com ômega 3, né? Então, é uma tendência do meio, cada vez esses produtos, né? E aí várias empresas aí de interesse, por exemplo, alimentício, como a Danone, né? A France, a Bioferme. Então, eles têm muito interesse de trazer esses produtos mais enriquecidos, né, no mercado. Então, é uma tendência aí do meio que cada vez a gente vai encontrar, né, mais esses tipos aí de alimentos, tá certo? Ok? E aí, assim, tem já diversas startups, né, espalhadas aí pelo mundo, aqui vocês estão vendo algumas, que fazem esses mapeamentos também nutrigenômicos, né? Então, isso aí é uma coisa, né, de tendência, por exemplo, essa Whole. Então, ela desenha vitaminas adaptadas ao seu DNA, né? Então, é uma empresa fundada aí no Tennessee, e ela tem toda uma tecnologia, né, de mapeamento. Então, em função, né, de todo um estudo no seu DNA, aí ela desenha, né, toda uma questão de vitamina personalizada, né? Então, dentro de um processo mais da medicina integrativa, então tem esse olhar, né, para você ver as necessidades genéticas do indivíduo e aí desenhar todo um aporte de micronutrientes para aquelas necessidades que o indivíduo tem, tá? E aí são várias, né? Voltam para cuidados da pele, para fotoenvelhecimento, né, para papel antioxidante. Então já tem cosméticos também sendo desenvolvidos num perfil de DNA do cliente, né? Isso já tem testes para isso, em função da sua necessidade, o que o teste lá mais acusar de fragilidade, consequentemente vai ter, né, toda uma formulação estruturada para poder atender a sua necessidade, tá? Então, essa 24 genéticas aí, ele faz muito esses testes também de nutrigenética, para poder também ver qual é a melhor dieta que você responde, se é uma dieta mediterrânea, se é uma dieta low carb, cetogênica, hipoproteica, hiperproteica, hipocalórica, hipercalórica, e por aí vai. Então, hoje é uma tendência muito do meio também, você entender mais o perfil genético do paciente e, consequentemente, claro, né, fazer uma dietoterapia específica para aquilo e também suplementar, né, certas fragilidades epigenéticas que o indivíduo tem, ou às vezes o indivíduo busca uma performance melhor, que às vezes, né, vai potencializar, por exemplo, a expressão daquele gene. Então é uma tendência do meio, tá? Então até otimização de perda de peso, né? Então para ver justamente como otimizar melhor a sua dieta em função, né, de um teste nutrigenético, né? Então mapeia a sua condição genética mesmo e qual é a dieta que você vai responder melhor, né, que vai ter uma melhor perda de peso, uma conservação maior da sua saúde. É uma tendência de meio também para isso,
tá? E aí, cada vez, como eu falei, tem produtos, né, mais direcionados aí no mercado, que eles visam esse apelo, né, genômico. Então, é uma coisa que está muito em alta. Ok? Então, a minha fala, né, era dentro desse contexto. Claro que essa parte, né, de nutrigenética, nutrigenômica é um mundo, né? Tentei sintonizar vocês aqui sobre a tendência do meio, né? Mas hoje o grande fator mesmo é ver os constituintes ativos dentro dos nutrientes e tentar tirar produto daí, e esses produtos tendo uma repercussão maior, né? Na repercussão biológica do indivíduo. Ok? Então, agradeço aí a participação, um grande abraço a todos. Obrigado, professor Fausto. Depois, no final, nós teremos algumas perguntas aí para falar um pouquinho sobre nutrigenômica. Seguimos, então, com a mesa. Agora eu convido o professor Eduardo Azevedo a apresentar o que ele preparou sobre genômica e biotecnologia. E aí, assim que ele terminar a apresentação, prevista para, no máximo, 15 minutos, faremos algumas breves perguntas e respostas. Então, com a palavra, professor Eduardo. Professor Eduardo, pode começar a sua apresentação. Olá, pessoal, boa tarde. Eu vou falar um pouquinho sobre o assunto de farmacogenética com vocês. Eu sou o professor Eduardo Azevedo. Eu queria começar essa palestra com uma pergunta, com duas perguntas, na verdade, né? Por que um medicamento funciona tão bem para uma pessoa e para outra pessoa não? Já pararam para pensar que o mesmo medicamento ele pode funcionar muito bem para alguém e pode simplesmente não funcionar para outra pessoa? E não só isso, mas um medicamento ele pode causar reações adversas graves em uma pessoa e em outras não. Por que o mesmo medicamento ele causa apenas benefícios em certas pessoas e causa malefícios em outras? Ou um efeito farmacológico menor, ou até mesmo uma ausência de efeito farmacológico. Isso é observado principalmente no tratamento de ansiedade, depressão e câncer. Essas doenças são chamadas doenças de difícil cura ou doenças de difícil tratamento. Elas são chamadas assim porque a definição do medicamento certo para essa pessoa, e não só isso, a definição da dose, ela não é uma tarefa fácil. Ela leva tempo, pode levar até meses, e muita tentativa e erro até chegar no medicamento certo e a dose certa. E isso se tornou uma coisa muito pesquisada. Como é que a gente pode encurtar esse tempo? O que a gente pode fazer para encontrar o medicamento certo e a dose certa para cada pessoa? E minimizar, reduzir esse tempo. Porque tempo, nessas pessoas que sofrem de depressão, ansiedade e câncer, tempo não é nem ouro, tempo é vida. Pessoal, para vocês terem ideia, a Organização Mundial de Saúde classificou a depressão como a doença mais prevalente até 2030, ou seja, até 2030 a doença mais prevalente será a depressão. E o câncer já é a segunda maior causa de morte no mundo. Então veja como o tratamento farmacológico para essas doenças se tornou uma questão de prioridade. Porém, existe muita variação interpessoal, ou seja, um medicamento que trata a sua depressão pode ser simplesmente ineficaz para aquela pessoa. Ou aquele medicamento que trata a sua depressão, para aquela pessoa pode causar sérias reações adversas. A mesma coisa serve para o câncer. Isso acontece, pessoal, principalmente devido a variações genéticas. Hoje em dia não, né? Desde quando a indústria farmacêutica entrou aí, né, produzindo medicamentos em massa, é que a gente vê uma prevalência aí da medicina
em massa. O que é medicina em massa? É aquela onde eu tenho um medicamento com uma variação muito pequena de doses, onde eu considero aí um grupo populacional muito grande. Mas, como eu falei anteriormente, esse mesmo fármaco, que para esse grupo populacional grande gerou um resultado positivo, ele pode gerar um resultado negativo, pode ter ausência de efeito farmacológico, ou até efeitos colaterais ou reações adversas graves. A comunidade científica já reconhece que 50% dos medicamentos que são prescritos não funcionam como eles deveriam funcionar. 50%, gente, é uma quantidade, é um percentual muito alto. E já está provado que o principal fator responsável por essa variação na resposta farmacológica para um determinado medicamento é por causa da sua genética, tá? Variações genéticas que fazem com que ocorra a codificação de proteínas, de enzimas, de moléculas, de proteínas transportadoras que influenciam na ação dos fármacos. Isso leva a crer que o principal fator que leva à variação interpessoal na resposta aos medicamentos é variações genéticas. Isso está mais do que provado. Consequentemente, o ideal, ou o que a gente chama de medicina personalizada, é aquela em que a prescrição dos medicamentos leva em consideração a sua individualidade. E nada melhor do que representar a sua individualidade do que conhecer o seu perfil genético. Então, surgiu um ramo da farmacologia, um ramo da genética, da genômica, chamado de farmacogenética. Farmacogenética é o estudo da influência do seu genoma na resposta farmacológica, ou na resposta aos medicamentos. Então, um único medicamento, uma dose X, que a gente chama de medicina em massa, ela pode levar a uma resposta normal, aquela mesma dose. Mas, para você obter essa mesma resposta, você pode necessitar de metade da dose. Acompanhe a figura. E logo abaixo, para obter a mesma resposta, eu posso necessitar do dobro da dose. Ou, além disso, aquele medicamento, ele simplesmente é contraindicado para mim. Ele não vai gerar nenhum tipo de efeito farmacológico. Então vejam a importância de se conhecer a sua genética, de ter conhecimento do seu perfil farmacogenético e a influência que ele tem na resposta dos medicamentos. Então a pergunta que não quer calar, tá, mas como é que eu sei quais são os medicamentos que funcionam e aqueles que não funcionam? Então existem os testes farmacogenéticos. Como é que eles são feitos? Simples, pessoal. É feito um esfregaço da parte interna da sua bochecha, né? É coletado células da mucosa bucal, é colocado em uma solução conservante, é levado para um laboratório, que pode ser em outro país, ou até mesmo aqui no Brasil, é feito todo o mapeamento genético, é verificado quais são os alelos defeituosos que você possui e quais são as influências que essas variações podem gerar na resposta aos medicamentos. E você pode solicitar painéis de farmacogenética. Como assim? Um painel oncológico, ou seja, ele vai dizer todos os medicamentos para tratamento de câncer, quais teriam eficácia em você, quais não teriam eficácia e quais você deve evitar. O painel psiquiátrico, onde vai incluir aí todos os medicamentos psicotrópicos, né? Um painel cardiovascular, incluindo aí antihipertensivos, antiagregantes plaquetários, e um painel de dor, né? Que inclui aí codeína, morfina, os analgésicos opioides, os anti-inflamatórios não esteroidais. Então você pode estar solicitando esses painéis de acordo com a sua necessidade. Se você é um psiquiatra, você vai solicitar um painel psiquiátrico para aquele paciente.
Se você é um oncologista, você vai solicitar um painel de medicamentos oncológicos para verificar a influência da farmacogenética. Ok? Pessoal, essa é considerada até hoje a forma de medicina mais personalizada, a forma de medicina mais individualizada, onde eu considero a individualidade genética de cada paciente. Agora, o mais interessante, pessoal, é que esses testes farmacogenéticos, eles dizem assim, se você tiver esse alelo, vamos imaginar aqui uma droga, a amitriptilina. Se você tiver esse alelo, você vai, para fazer efeito, para a amitriptilina fazer efeito, você precisa de uma dose de 2 vezes a dose convencional. Você precisa de uma dose de 37,5 miligramas. Vou dar um exemplo aqui. Sendo que essas doses, elas não existem comercialmente. Tá? Você precisa de 2 vezes a dose convencional, precisa de uma dose de 200 miligramas. Essa dose não existe. Porque, como falei, esses medicamentos são produzidos na indústria farmacêutica, levando em consideração a massa, né? A medicina de massa. Qual a opção que nós temos? É manipular. Manipular esses medicamentos de acordo com os resultados do teste de farmacogenética, levando em consideração as variações e as dosagens individuais apontadas pelo teste. Então, veja a importância, pessoal, não só na escolha do medicamento, mas sim na definição da dose, do quanto daquele medicamento deve ser utilizado para você. Isso já foi comprovado cientificamente que isso reduz muito esse tempo que eu falei no início da palestra, que é o tempo para escolher o medicamento certo para você. O tempo de tentativa e erro, tento esse medicamento, não dá certo, aumento a dose, não dá certo, associa com outro. Então, a farmacogenética é um aliado muito importante para reduzir esse tempo de definição do medicamento certo para você e da dose certa para você. Ganha tempo, economiza dinheiro e não só isso, mas minimiza efeitos colaterais graves, reduz as reações adversas. Então, pessoal, existe aí uma perspectiva futura de que a medicina de massa, um dia, ela vai acabar. E ela vai ser substituída pela medicina personalizada, onde a individualidade genética de cada paciente vai ser prevalente. Vai prevalecer a sua individualidade genética, onde a prescrição de medicamento ela vai ser baseada, obviamente, dependendo do quadro clínico, claro, mas a escolha do medicamento ele vai ser também baseado na sua genética. E a farmacogenética vai ser a principal via aí de prescrição e de acerto terapêutico. Tá? E esse 50% que está aí no slide, ó, de medicamentos que são prescritos que não funcionam como deveriam, eles vão reduzir drasticamente. Nos Estados Unidos, esses testes de farmacogenética, eles são cobertos, né, pelos planos de saúde, e eles são incluídos no prontuário, no prontuário eletrônico do paciente. Por exemplo, tem muita gente que tem alergia com a codeína, tem reações adversas graves com codeína, tem reações adversas graves com analgésicos opioides, com alguns analgésicos e anti-inflamatórios não esteroidais, com alguns antiagregantes plaquetários. E isso é, de acordo com o seu teste farmacogenético, isso é registrado no seu prontuário eletrônico e, por alguma razão, quando você é hospitalizado, ele já indica para o médico, já indica lá quais são os medicamentos que devem ser evitados. Olha que interessante. Olha como eu reduzo muito aí as chances de você ter um erro por um medicamento, ou uma complicação em decorrência do medicamento. Então, a farmacogenética é uma maneira de personalizar o tratamento, de reduzir reações adversas graves, de aumentar as chances de sucesso terapêutico. Principalmente, como eu falei no início, de doenças de difícil cura, onde a gente inclui a depressão, a ansiedade e o câncer. Ok, pessoal?
Então, basicamente, era isso que eu queria falar sobre farmacogenética, de um modo geral. É um mundo muito maior que isso, mas, por hora, seria isso o mais importante que eu queria mostrar a vocês. Muito obrigado e eu fico aberto aí a qualquer questionamento. Obrigado, professor Eduardo, professor Fausto. Então, vocês puderam ver aí, né, dois aspectos importantes nesse mundo de genômica e biotecnologia, né, nutrigenômica, farmacogenética. E aqui nós temos uma mesa com médico, nutricionista, farmacêutico, enriquecendo aí eu peço a permissão, né, a gente trocar, em vez de falar de medicina personalizada, falar de saúde personalizada. A gente vai ter alunos aí de várias áreas da saúde, e hoje a gente sabe que profissionais de saúde têm que entrar nesse mundo da genômica e biotecnologia, né? Por isso, saúde personalizada. Agora, no congresso científico, eu, professor Fausto e Eduardo, trabalhamos aqui em Natal, no programa de biotecnologia, temos sempre um alerta a fazer. Separem o joio do trigo. Separem ciência de alta qualidade, alta evidência, de charlatanismo. Porque em toda a área da saúde, em qualquer área, não só na genômica e biotecnologia, existem cientistas sérios, respeitados, e existem aqueles que vêm com charlatanismo, invenções. Então, isso é muito importante, já que nós estamos falando aqui para um público de futuros, né, profissionais aí da área da saúde. Isso eu gosto sempre de alertar, e é importante, né, para os futuros profissionais sempre colocarem ciência baseada em evidência na frente aí, tá? E genômica é uma coisa que cada vez mais cresce dentro da biotecnologia, na área da saúde. Nós temos um grande projeto no Brasil aí, que é o projeto Genoma, né, que está mapeando aí a parte genética do povo brasileiro, em grande parte, né? E nós temos cada vez mais avanços na área da saúde, como os professores apresentaram, na questão de personalizar tratamentos, condutas, né? E um dos exemplos que a gente tem hoje, com pesquisas bem avançadas, é a terapia com células CAR-T, né? Bem personalizada e cada vez mais avançando, e que eu, como médico, tenho tentado acompanhar e sugiro que vocês acompanhem, assim como quem vai ser farmacêutico, nutricionista, acompanha as principais tendências, tá? E para a gente fechar aí a nossa mesa, eu quero fazer uma pergunta para cada um dos professores. E quero trazer bem para a prática para o pessoal que está assistindo aproveitar isso, né? Os futuros profissionais, ou quem já é profissional, está fazendo mestrado, doutorado. Professor Fausto, falando em nutrigenômica, eu quero que o senhor dê aí um ou dois exemplos de pesquisas que já são evidência consolidada de aplicação prática na nutrição de genômica. Tá certo. O que a gente já tem, assim, de bem concretizado, né? Por exemplo, desde tipos de dieta. Vamos supor, assim, que é um indivíduo que tenha epilepsia, né? Entra em crise convulsiva. A gente sabe que uma dieta cetogênica, né? Que é uma dieta com baixa quantidade de carboidrato, e uma quantidade mais elevada de gordura, a gordura de boa procedência, né? Vê que é um paciente que ele responde melhor, até de encontro com o que Eduardo estava falando sobre a terapia medicamentosa, é um paciente que responde melhor à terapia medicamentosa, e você vê, né, que as manifestações epiléticas tendem a ser em grau menor, né? Então o paciente tem uma melhor adaptação. E além desse perfil mais dietético que a gente tem, né, perfis de dieta para tipo de condição clínica apropriada, tá? Como o indivíduo também obeso, né, ele vai ter uma dieta padronizada para isso, né? Vai ter uma repercussão genômica no indivíduo, como você tem também hoje muitos produtos desenhados no mercado, né? Então tem um produto muito utilizado que é a cúrcuma, né, a curcumina, que vem da cúrcuma longa. Então você vê que é um produto desenhado para perfis, né? Então você tem aí, né, cápsula de licopeno, você tem, né, cápsula de resveratrol,
Então, cada vez você está tendo produtos mais direcionados dentro dessa linha nutricional para ter uma repercussão, né, mais genética, e hoje as pessoas consomem, né, para várias finalidades, antioxidante, rejuvenescer, então para a parte melhorar o sistema imune, então elas buscam, né, no constituinte mais isolado, uma forma de potencialização, né, dos efeitos. Então tem também essa leitura para uma melhor performance também, né, esses produtos dentro da linha nutricional mais desenhado, tá? Perfeito. E agora, para a gente fechar a nossa mesa, né, com o professor Eduardo, como eu conheço ele e sei que ele é um farmacêutico que gosta de manipulação, queria que ele citasse aí alguma experiência, se ele tem experiência com algum produto manipulado através de saúde personalizada, de farmacogenética, se ele já teve alguma experiência e que ele possa passar aí para o público que vai assistir essa mesa. Professor Ricardo, é algo realmente muito novo. A farmacogenética ainda está muito separada da manipulação. Então, a gente tem os testes genéticos que são oferecidos, né? Alguns psiquiatras, alguns oncologistas, outras especialidades solicitam os testes genéticos, mas eles, na maioria das vezes, eles só dizem quais são os fármacos que são mais adequados, que têm uma chance de sucesso terapêutico, mas existe plataformas que você pode utilizar para, baseado nos alelos específicos, você saber qual é a dose. Isso ainda é muito novo. Ou seja, a definição da dose. E a partir da definição dessa dose, manipular o medicamento nessa dose especificada. Então, eu acho que está faltando ainda um link maior entre médico e farmacêutico. Justamente na definição desse medicamento, na definição da dose e na manipulação desse medicamento. O que eu acho que seria um cenário ideal seria uma interação onde o médico, em contato com o farmacêutico, solicita um painel farmacogenético, o farmacêutico, junto com o médico, interpreta os resultados, chega à dose mais adequada e o farmacêutico vai manipular aquele medicamento naquela dose específica. Isso ainda é muito incipiente. Este link entre farmacogenética e manipulação ainda é muito incipiente. Maravilha. Então, nós queremos agradecer a oportunidade de participarmos do primeiro Congresso Científico e Tecnológico no ecossistema Anima. Quem se interessar, procure no site da Universidade Potiguar o programa de pós-graduação de biotecnologia. Nós 3 somos docentes permanentes do programa. E procurem também informação sobre genômica e biotecnologia de qualidade, né, pesquisas e evidências científicas de alto nível. Agradecemos a atenção de todos e obrigado. Mais uma vez, só agradecer a presença de vocês, a compartilharem o conhecimento de vocês aqui conosco na palestra. E é um prazer receber os pesquisadores da UNP, sempre contribuindo muito para a pesquisa daqui, né? Não só da Anima, mas no contexto geral. Só frisar um último aviso: o formulário de presença da participação da palestra vai ficar disponível na descrição do vídeo e fica disponível para preenchimento durante o dia da estreia. Mais uma vez agradecemos a presença de todos e tchau.